Olá, domingueiras e domingueiros. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso Domingueira. É dia de listas e vamos apresentar agora os cometas da Dance Music. A ideia aqui é falar de artistas ou grupos que não tiveram necessariamente só um sucesso, como aqueles que listamos no nosso episódio 16. Nosso foco agora está naqueles que apareceram com sucessos muito grandes, que tocaram muito nas discotecas, mas depois de um tempo seguiram na carreira, mas sem aparecer tanto. Como cometas, entenderam? Brilharam e depois seguiram seu caminho pelo universo. Esta é a lista de canções que vai animar o nosso primeiro bloco. E para o segundo bloco, eu separei uma história que é conhecida de muita gente que gosta de disco music. Mas eu mesmo só descobri ao pesquisar para este episódio. E por isso achei que valia a pena contar para vocês. É a história de um projeto de disco music que tem pelo menos um hit gigantesco e que mistura uma mãe cantora de polka, infância na cidade da música country, filmes adultos e um aliado de Fidel Castro. Doido, né? Pois daqui a pouco você vai descobrir a relação entre tudo isso. Agora vamos para as canções porque a música não pode parar. Você está ouvindo Don't Stop the Music, com Yarbrough e Peoples, duo formado por Kevin Yarbrough e Alisa Peoples. Os dois se conheciam desde crianças, fizeram aulas de piano juntos, formaram o grupo e fizeram sucesso, mas só vieram a se casar em 1987. Don't Stop the Music está no álbum de estreia deles e de cara foi um enorme sucesso. A música chegou ao topo da parada de R&B da Billboard em 1981, e garantiu ao álbum um certificado de ouro. O grupo teve outros sucessos, como Don't Waste Your Time e Guilty. Em 1987, depois de se casarem, eles voltaram à cidade natal, Dallas, no Texas, e criaram uma empresa de produção musical.
Você percebeu que George McCrae canta essa música em tons agudos, chamado falseto? Pois é, ele só gravou a música porque era a melhor pessoa disponível na hora. Os autores da canção são Richard Finch, produtor, baixista e cofundador, e Harry Wayne Casey, conhecido pela forma como seu sobrenome é pronunciado, Casey. Ele, cantor e também cofundador da Casey and Sunshine Band, o maior nome da disco music criada na Flórida. George McCrae, nascido em Palm Beach, apesar de já ter liderado um grupo, não estava mais cantando na época e tinha se tornado agente da esposa, Gwen McCrae. Richard e Casey, na verdade, queriam que Gwen cantasse Rock Your Baby. Mas como ela não estava disponível na hora da gravação, experimentaram com George, gostaram do resultado e lançaram. A canção foi uma das primeiras a usar uma bateria eletrônica que lhe dá um ritmo quase hipnótico. E em 1974 se tornou um dos primeiros hits da era disco, com venda de mais de 11 milhões de cópias. George seguiu carreira, às vezes sozinho, depois com a esposa Gwen, e sozinho de novo depois da separação. E hoje, aos 77 anos, se divide por casas na Flórida, em Aruba e na Holanda. Em 2016 lançou seu álbum mais recente e continua por aí produzindo. Ever since our voyage of love began, your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Our love is like a ship on the ocean. We've been sailing with a cargo full of love and devotion. So I'd like to know where you got the notion. E já que é para falar de hits dos primórdios da era disco, vamos de Rock the Boat, com Hills Corporation. O trio é da Califórnia e dá para sentir um certo tom praieiro no som deles, não acham? O nome é uma brincadeira com as empresas do excêntrico e famoso milionário a Howard Hughes Corporation, e com a palavra hue, que em inglês é sinônimo de cor ou matiz. O curioso da história deles é que se destacaram ao aparecer no filme Blácula, um clássico da Blaxploitation. Além de uma ponta no filme, eles gravaram 3 canções para a trilha sonora e conseguiram um contrato com uma grande gravadora. O sucesso veio com o terceiro single, lançado no álbum Rock the Boat, justamente a faixa título. A canção, cujo single vendeu mais de 2 milhões de cópias, disputa o título de primeira disco music a atingir o primeiro lugar na parada de sucessos dos Estados Unidos. Alguns consideram que, na verdade, a primeira a conseguir isso foi Love's Team, da Love Unlimited Orchestra. Essa é Turn the Beat Around, com Vicki Sue Robinson. Lançada em 1976, essa música chegou ao 10º lugar na parada pop americana e garantiu para a cantora uma indicação ao prêmio Grammy de melhor performance vocal feminina já no primeiro álbum dela. Detalhe, a música foi gravada de primeira e ela fez todas as vozes de fundo. Vicki Sue era também atriz e chegou a se apresentar na Broadway nos musicais Hair e Jesus Christ Superstar. Ela ainda dividiu o palco numa peça com um ator que estava começando também a carreira naquele período, um tal de Richard Gere.
Se você é mais novo e não conhece essa música, minha primeira pergunta é: sério? Mas entendo. Agora, se você assistiu a série Get Down, da Netflix, que é ficcional, mas mostra justamente a transição da época da disco music para a chegada do hip hop, talvez você se lembre da personagem Milene, ou Mylene, irmã do protagonista da série, que queria ser cantora. Pois há uma cena antológica em que ela está no cabeleireiro com as amigas e elas cantam Turn the Beat Around. Se você ainda não viu essa série e gosta de black music, eu tenho uma outra pergunta. Sério? Não, eu não estou dizendo que Ari Barroso foi um artista de disco music. Mas sim, você reconheceu a Aquarela do Brasil. Essa é Brasil, com The Rich Family. Esse grupo vocal foi criado pelo mesmo produtor que inventou o famoso Village People. Os grupos criados por produtores ou gravadoras, na verdade, são uma das grandes características da disco music. O que não quer dizer que, por serem fabricados, esses grupos ou artistas sejam necessariamente ruins. Mas vou ser sincero, essa canção lançada em 1975 fez um relativo sucesso nos Estados Unidos e chamou a atenção aqui no Brasil por motivos óbvios. Mas não é o melhor do grupo. O maior sucesso deles, de que eu gosto bem mais, é este. Brasil chamou a atenção para o grupo e permitiu que iniciasse sua carreira, mas foi The Best Disco in Town, do segundo álbum de The Rich Family, que se tornou sucesso mundial na época e um dos clássicos da dance music. O grupo, aliás, continua ativo, o que prova que ser criado num laboratório de produtora ou de gravadora não é sinal de carreira curta. E vou mostrar outro exemplo de que grupo criado por produtor pode ter impacto, mesmo com canções cuja letra não tenha mais que 6 palavras. Fly, Robin, fly.
Como eu avisei antes, acho que você deve ter reparado que além de Fly e Robin, o Silver Convention canta apenas outras 4 palavras na música toda: Up, To, The e Sky. Mas isso foi o suficiente para esse grupo de Munique, na Alemanha, atingir o primeiro lugar e ganhar o Grammy de 1975 de melhor performance instrumental de R&B. A música realmente é muito boa e o vocal também é sensacional. Recentemente, na entrevista que deu para Mano Brown, ao contar sobre o primeiro contato dele com a música negra para dançar, Seu Jorge citou justamente Fly Robin Fly. Sim, meus amigos, uma dance music de um grupo alemão ganhou um prêmio de R&B nos Estados Unidos e fez um negro brasileiro se ligar em black music. Demais, né? Então vamos ouvir mais uma deles. That's right! Get up and boogie. That's right! Get up and boogie. Get up and boogie. Também com apenas 6 palavras, todas presentes já no título, Get Up and Boogie, That's Right, chegou ao segundo lugar na parada dos Estados Unidos, no primeiro lugar na do Canadá e em 7º na do Reino Unido. Em 1977, a banda fez uma apresentação de grande repercussão em território americano, mas não conseguiu mais nenhum sucesso na mesma proporção dos seus 2 primeiros hits. Silver Convention, no entanto, teve uma passagem tão importante para a música daquela época que sempre é lembrado em qualquer abordagem séria da era disco. Temos agora I Love to Love, com Tina Charles. A música foi lançada em 1976, mas como eu já disse, na época as músicas demoravam a chegar no Brasil. Portanto, deve ter feito sucesso aqui em 1977. Eu tinha então 15 anos, e ao assistir ao clipe dessa música, juro que me lembrei que eu tive um crush por essa moça. Se você assistir, vai ver que ela é uma moça bonitinha, mas não tem nada de excepcional. Mas vai entender os amores juvenis, não é mesmo? Pois Tina, meu crush, ficou em primeiro lugar na parada britânica com essa música. Aliás, composta por Bidu, o mesmo de Kung Fu Fighting, de Carl Douglas, sucesso de 74, que só não incluí neste episódio porque na verdade é um exemplo daqueles de artista com um só sucesso. Mas voltando a Tina Charles, a segunda canção do single de estreia dela, You Set My Heart on Fire, também tocou bastante. Ela voltou ainda a fazer sucesso com outro single, Dance Little Lady Dance, que também indico. Se quiser conhecer, estará na playlist desse episódio no Spotify. Under the sheets with two lovelies.
Eu vou parecer incoerente agora, porque acabei de dizer que não incluí Kung Fu Fighting por ter sido o único sucesso de Carl Douglas. Mas é que eu não ficaria sossegado se eu não colocasse Get Off neste episódio. Sim, esse foi o único grande sucesso do grupo Foxy, mais um representante da cena disco do estado americano da Flórida. Mas é que essa música, de 1978, teve tanto impacto e levava tanta gente pra pista quando tocava nos bailes, que eu acho que se encaixa perfeitamente no conceito de cometa da dance music que eu inventei para este episódio. Então, tá aí. Essa música é muito legal. O grupo acabou em 1980, depois de lançar o seu quarto álbum. Ok, lá vou eu de novo ter que me explicar. I Love the Nightlife foi o único grande sucesso na carreira de Alicia Bridges. Ela gravou essa música, que se chamava inicialmente Disco Round, mas foi rebatizada por sugestão do produtor do álbum de estreia de Alicia. O produtor achava que a música tinha mais chance se fosse apresentada como um R&B. A própria Alicia chegou a dizer que achava a canção com uma cara de soul de Memphis, ou, como ela disse, algo que o Al Green cantaria. Os dois erraram. A música bombou nas discotecas e foi subindo lentamente na parada americana até chegar ao 5º lugar. Foi sucesso em todo o mundo, especialmente no Japão. Depois de lançar 2 outros álbuns sem grandes sucessos, em 1984, Alicia resolveu começar a trabalhar como DJ em clubes. 10 anos depois, quando ainda fazia isso, ela foi surpreendida por uma nova onda de sucesso de I Love the Nightlife, quando a música foi incluída na trilha sonora do filme Priscila, a Rainha do Deserto. Eu falei do impacto de uma música e de sua capacidade de encher uma pista na época, ao tratar de Get Off. Pois o mesmo vale para You Make Me Feel Might Real, do sensacional Sylvester. Aliás, Sylvester merece um episódio próprio, com sua história. Só adianto aqui que ele teve outros sucessos e foi um cantor importantíssimo. Além disso, foi um ativista na defesa dos portadores da AIDS, no período em que a doença se espalhou pelo mundo. Ele morreu em 1978 e deixou a renda dos seus direitos autorais para entidades de São Francisco que ajudavam portadores de HIV. Born to be alive.
Agora, ouvimos Born to Be Alive, do francês Patrick Hernandez. Ele lançou essa música no começo de 1979. Ela começou a fazer sucesso na Itália, depois se espalhou pela Europa. Em julho foi primeiro lugar na França. Foi remixada então para o lançamento nos Estados Unidos e lá chegou ao 16º lugar, depois de vender mais de 1 milhão de cópias só naquele país. Patrick, claro, foi fazer uma turnê nos Estados Unidos. Em Nova York, fizeram uma seleção de dançarinas para os shows. Entre as escolhidas estava uma moça que depois iria aparecer em destaque em vídeos de alguns desses shows. E ficaria conhecida no futuro como a rainha do pop. Sim, Madonna Ciccone foi uma das dançarinas no fundo do palco para os shows de Patrick Hernandez. Na minha história pessoal, essa música marcou porque, eu acho, começou a tocar forte por aqui em 1981, quando eu já estava parando de frequentar bailes porque tinha começado a faculdade. Lembro de ir a uma discoteca nova na minha cidade depois de meses sem dançar. Encontrei um ambiente completamente diferente, pessoas diferentes e um passo meio maluco que me parecia quase de country music, acompanhando o ritmo meio agalopado dessa música. A imagem ainda está clara na minha cabeça até hoje. E esta é a nossa lista de hoje. Eu poderia continuar por mais um bom tempo e quem sabe a gente ainda volte nesse tema mais à frente. Se você quiser ouvir essas músicas completas e conhecer várias outras que poderiam ter sido incluídas no episódio, sugiro que vá depois ao Spotify e procure pela playlist domingueira deste episódio. Vale a pena. E nós já voltamos. Estamos de volta com uma música que certamente merecia estar e, na verdade, estaria na lista desse episódio se, ao pesquisar sobre ela, eu não descobrisse uma história tão curiosa quanto essa. Uma história tão interessante que eu achei que valia a pena destacar. Então, vamos lá! Essa é More, 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 com Andrea True Connection. Lançada em fevereiro de 1976, a música chegou ao 4º lugar da principal parada da Billboard. Um enorme sucesso. E é tudo o que temos para falar da música, porque eu quero contar a história da cantora que só descobri ao pesquisar para este episódio. E que história! Andrea Marie Truden nasceu em 1943, na tradicional cidade musical de Nashville, berço do country music, no estado americano do Tennessee. Ela estudou num colégio católico para garotas, aprendeu piano clássico e se formou em música na Universidade de Vanderbilt. Os pais dela eram imigrantes da Eslovênia. A mãe tinha um negócio de chapeamento de prata e era uma cantora profissional especializada em polka. Aos 15, Andrea já apresentava o seu próprio programa de TV, Teen Beat, em uma emissora local. Mas, aos 19, ela se casou e largou a carreira para seguir o marido, primeiro em Oklahoma e depois em Nova York.
Eu não consegui descobrir o que aconteceu, como, a partir de que situação. Mas durante os anos 60, essa mesma Andrea participou de alguns filmes pornográficos em países escandinavos. E no final daquela década, começou a trabalhar na nascente indústria de filmes pornô hardcore de Nova York. Estima-se que ela tenha participado em mais de 50 destes filmes, entre os anos 70 e 80. Ela participou da continuação do clássico do gênero Garganta Profunda. No auge da carreira como atriz pornô, Andrea foi convidada para atuar em comerciais de uma empresa imobiliária na Jamaica. Enquanto estava lá, a Jamaica suspendeu a remessa de dinheiro para os Estados Unidos, em resposta às sanções que o governo americano determinou contra a Jamaica depois da eleição como primeiro-ministro jamaicano de Michael Manley, um político que era apoiador do cubano Fidel Castro. Andrea, então, não poderia enviar o dinheiro que ganhou com esse trabalho para os Estados Unidos. E se viajasse de volta para casa, ela também não poderia levar o dinheiro. Como ela já vinha apostando na carreira como cantora, trabalhando com o produtor Greg Diamond, resolveu investir o dinheiro que ganhou na gravação de uma demo de More, More, More. A música estourou nas pistas de todo o mundo. Chegou ao 4º lugar na principal parada pop dos Estados Unidos, no 5º lugar no Reino Unido e no 9º lugar na Alemanha. A música deu nome também ao primeiro álbum da cantora, num projeto que foi batizado de Andrea True Connection. No Brasil, com um atraso comum naquela época, a música foi sucesso no ano seguinte, 1976. Andrea chegou a declarar na época que estava cansada do trabalho como atriz e pediu que não se pensasse mais nela como uma estrela pornô, e sim como uma estrela dos discos. Em 1977, ela lançou um outro single, New York, You Got Me Dancing. Esse também foi um hit, mesmo sem a dimensão do primeiro. Chegou ao 27º lugar na parada pop dos Estados Unidos. A música era parte do segundo álbum de Andrea True Connection, chamado White Witch. A canção que deu o título ao álbum, aliás, também tocou bem no Brasil e ficou conhecida como o Melô do Caranguejo. Essa canção não tinha a pegada disco music das outras. Trazia a influência da passagem de Andrea pela Jamaica. É um reggae bem conhecido em São Luís, a capital do Maranhão e cidade mais regueira do Brasil. Jamaica, we call it the Rose Hall. Annie was the queen, oh yeah. She will show you through the room, steal your heart away too soon. Oh, White Witch gonna get you. White Witch gonna get you. White Witch gonna get you. Mas o predomínio nesse segundo álbum ainda era da música disco. E dali saiu um outro hit de menor repercussão. What's Your Name? What's Your Number?
O terceiro álbum do projeto, no entanto, veio diferente. Mais voltado para o hard rock, o disco se chamou War Machine. Depois disso, um problema na tireoide prejudicou a capacidade de Andrea para o canto e praticamente encerrou sua carreira musical. Ela voltou a aparecer em alguns programas especiais, principalmente na TV. Numa dessas ocasiões, em um programa do ano 2000, que elegeu as 100 maiores dance musics de todos os tempos, More 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 ficou em 45º lugar. Ela deu uma declaração de que gostaria de ser lembrada como alguém que deu prazer às pessoas com a música. Em novembro de 2011, aos 68 anos, Andrea morreu em um hospital de Kingston, Nova York. É isso, domingueiras e domingueiros. Espero que tenham gostado do episódio. A ideia aqui foi fazer uma celebração da pista de dança. Se gostou, curta, favorite, se inscreva e principalmente compartilhe com os amigos que você sabe que gostam de música negra para dançar. Tragam mais gente para o nosso clube. Os episódios podem ser ouvidos nos aplicativos de podcast, no YouTube, diretamente na nossa página no Portal R7 e no Play Plus. Tem opções para você ouvir de graça, sem precisar de nenhuma assinatura, e opções em que você pode baixar e ouvir no seu celular, mesmo quando estiver sem internet. E para quem ficou até aqui, vou contar uma novidade. Em breve, nossas entrevistas serão gravadas no estúdio. Entrevistas cara a cara com quem tem histórias para contar. As histórias de Soul Music, Soul Brasil, Samba Rock e histórias dos bailes black. Não perca! Tenho certeza de que vão gostar. É isso, vou deixar vocês com a música de 1976, uma dance music bem levezinha, aquele tipo de som para ficar só no passinho, descansando dos balanços mais pesados. Mas que, apesar disso, também é um clássico das pistas. É You Make Me Feel Like Dancing, com Lil Sayer. E ficamos por aqui. Este é o Domingueira Podcast, eu sou Edivaldo Nunes e te espero no próximo episódio.